Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios de uma vida plena e feliz. CT4. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Companheiros da Távola Quadrada. Hoje o tema é sobre teimosia. Você é teimoso? O quanto você é teimoso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes, me apresentando, me chamo Douglas. Nós temos aqui o Júlio, a Andréa e o Thierry. Bom, teimoso, o que é teimosia? Eu não sou teimoso. Olha, tá persistindo. Eu até faria uma pergunta, né? Ué. Por acaso, você alguma vez foi teimoso? Alguma vez? Alguém aqui alguma vez foi teimoso? Eu prefiro dizer quando que eu não fui teimoso. Então é esse que eu quero chegar, né? Porque às vezes a gente pensa assim que a gente acaba enrustindo, né, o que nós somos na verdade. Como a gente leu sobre aquele texto, né, que nós construímos nosso próprio universo. Então, se eu construo o meu próprio universo, então eu vou fazer da maneira que eu quero, certo? Eu quero vestir tal roupa, eu quero ser assim, eu quero passear, eu quero andar, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou formar o meu universo, né? Vamos chamar de universo. Né? Então, se eu, por exemplo, crio esse universo, porque na verdade é uma criação, se eu crio esse universo, eu fico dono de mim mesmo. Eu sou dono de tudo isso que se impera ali. E eu acho que a própria mudança nesses aspectos, e que você, vamos dizer assim, se programou mal em algum item que você programou, você fez erroneamente. E aí é que aparece para mim a teimosia. Por quê? Porque você, em vez de enxergar esse processo errado, você luta para não aceitar isso. Diante de circunstâncias que esclareçam muito mais, que te mostram, né, sobre, por exemplo, assim, até sobre opiniões formadas que você formou e não aceita a troca, a própria, vamos dizer assim, a própria convivência que você tem com as pessoas, né? Você, na verdade, deixa de, por exemplo, a pessoa praticamente não existe para um teimoso. Tudo vale dentro daquilo do padrão que ele formou. E ele não aceita nenhuma coisa. Ele não aceita nem discussão. Né? Um teimoso, ele não vai para ouvir. Ele vai para impor o que ele pensa. Né? Ele não aceita nada de fora. Tudo tem que partir de dentro dele para outras pessoas. Né? E tem que prevalecer. Né? Isso que eu entendi um pouco desse processo. Né? Mas vamos pegar um pouquinho assim, eu achei interessante essa construção do universo pro teimoso, né? Por que eu estou classificando o universo de uma criação de um teimoso, né? Supostamente, como ele está fechado, não admite uma opinião adversa, né? Ou o que ele se determinou a manter num rumo do tipo da criação, da qualidade da criação dele, ele não permite mudanças, né? Pode ser por diversas causas dessa teimosia, né? Ou por arrogância, por prepotência, por vaidade, ou por falta mesmo de conhecimento, ou de medos, de traumas, né? Mas uma coisa que, quando você falou, me chamou a atenção, Júlio, foi quando não há mudanças, porque você usou a palavra de mudanças, né? Quando não há mudança no universo, ele está estagnado, entre aspas, mas como tudo anda, quando tudo está em movimento e você não move, você vai ficando para trás. Você vai ficando arcaico, você vai ficando retrógrado, você vai ficando preso num determinado... Você pode até falar assim, não, mas eu estou num sistema que eu criei, está bem, está bom. Dentro de um comodismo, de uma conformidade, e o que você estabelece como o seu máximo, até por um tempo até pode se estabelecer. Mas na verdade, essa mudança não é porque às vezes eu estou apenas num rumo errado. Não, a vida permite a gente se aperfeiçoar.
Então, a gente é isso que explodir, né? ele trava, né? Então fala isso. É isso que o teimoso trava. É essa mudança das próprias formas que ele definiu como sendo dele. Entendeu? Tudo que se apresenta de diferente, ele nega. Certo. Tanto que ele chega até a sofrer por não aceitar uma mudança. Ele aceita sofrer e não muda. Eu vi num dia na internet, na web, acho que era um meme, alguma coisa assim do tipo, né? Um casal, né? Onde a mulher tava perguntando, o casal tava falando, o marido quer ir para tal lugar na praia, né? E a mulher falou assim, ó, tudo bem, você decide, meu marido, onde você quer ir, você decide, né? E aí, com o passar do tempo, ela foi falando assim, ó, legal que a gente vai para lá, mas ó, tal outra praia tem um caminho mais tranquilo, né? Mas legal, você decide. Aí passou mais um tempo, ela falou assim, ó, você sabe que se a gente for para uma outra praia, acontece isso. Depois de ter argumentado de forma pausada por vários momentos, chegou um dia antes da véspera, ele falou assim, minha querida, eu mudei de ideia. A gente vai para uma outra praia, porque tem isso. Então, teoricamente, se ela tivesse já batido o pé ali, ó, vamos para tal lugar, talvez como ele como dono desse universo que ele cria, ele que é o detetor das leis que ele cria, talvez seja mais difícil ele usar a humildade, abrir a possibilidade, analisar as consequências que você ou ele é machista, não, quem decide aqui em casa sou eu, né? Então lentamente essa pessoa ela demora para poder falar, olha, realmente tem uma outra possibilidade melhor, né? Isso é bem comum em casais. É bem comum, bem comum na vida, né? Não só em casais, na vida, né? Porque eu vejo assim, realmente cada um constrói o seu universo. Isso é fato, é por isso que a gente está num processo de evolução. Agora, você insistir naquilo por apego, por arrogância, por prepotência, que nem o Douglas falou, ou então por resistência, porque eu não vou aceitar que o outro tome conta da minha vida, a vida é minha. Então, essas questões até de estima, como anda a sua estima, e aí a gente se autoafirma naquela ideia pré-concebida, que às vezes nem sempre é a melhor ideia, né? E aí o que acontece? A gente vê que a teimosia, ela faz parte da personalidade do homem. É parte inerente do processo de aprendizado dessa construção desse próprio universo, do seu próprio sistema, né? E aí, como que a gente vai fazer para trabalhar com essa teimosia ou para conviver com teimosos? Né? Então, quando você, no começo, perguntou assim, alguma vez você já foi teimoso? Eu falei, é mais fácil falar quando eu não fui, porque é um processo que a gente, no decorrer da vida, a gente vai amadurecendo e vai ficando menos teimoso, ou não, né? Vai ficando cada vez mais fechado na própria ideia. Mas se a proposta, o seu objetivo é evoluir, a gente tem que buscar realmente ser menos teimoso em todas as situações da vida, porque a vida ensina. Eu lembro uma vez, um caso que aconteceu comigo, porque assim, é diferente de persistência e é diferente de você ter um objetivo que você realmente vai atrás. A gente tem que prestar atenção nos sinais. Quais são os sinais que a vida nos dá, né? E eu fiquei 6 anos prestando medicina. Então eu estava insistindo numa ideia pré-concebida que eu queria fazer medicina. Isso, se você for avaliar, fala assim, mas não está errado você querer fazer medicina. Qual que é o problema de você querer fazer medicina? Nenhum. Só que a partir do momento que eu comecei a observar que eu não passava, por mais que eu estudava, teve ano que eu só não passava em medicina. Eu falava, pô, alguma coisa tem, né? Aí tem. E aí, o porquê que eu queria ser médica? E aí, quando eu mudei de profissão, que eu fui fazer a fisioterapia, eu passei em todas. Que eu prestei, eu passei. Aí você fala, mas como que é isso? Né? É fácil de explicar, né? Você tinha que estudar para... Depois ficou fácil para entrar nas outras. Depois ficou fácil. Mas qual foi todo o processo que eu levei anos para perceber os sinais? Então, eu insisti numa ideia fixa que era minha, para a construção do meu universo. Estava querendo construir. Mas aí é teimosia. Profissão, sim. Aí você acha que é uma teimosia. E, no meu caso, foi uma teimosia. Por quê?
porque eu não abri um leque de outras possibilidades, de outras profissões que iam me trazer a mesma satisfação ou até mais que eu teria. Então, na hora que eu fui fazer a fisioterapia, hoje, eu vejo, depois de mais de 20 anos, que realmente, para mim, foi... Tá, tem que ser real, né? Não posso me auto-enganar. A gente já falou do auto-engano evolutivo, não posso me auto-enganar. Então, assim, a realidade foi que hoje eu me vejo bem melhor como fisioterapeuta do que seria como médica. Hoje eu não faria medicina. Então, mas nesse caso que você está argumentando, eu acho que é interessante, porque, na verdade, houve vamos dizer assim, uma evolução em cima da teimosia. Né? Você chegou a um ponto, né, ou através de observações, ou através de sofrimento próprio, ou através de conselhos de outras pessoas, que você ouviu. Né? Você ouviu e definiu a sua mudança. Né? Então, aí quebra a teimosia. Né? É nessa hora que as pessoas deixam de ser teimosas, a partir do momento que ela começa a avaliar toda a situação da vida dela. Por que isso? Por que está acontecendo isso? Ou por que eu quero ser isso? Na maioria das vezes, né? Porque eu poderia ter insistido, né? Eu poderia ter persistido e até ter entrado numa faculdade de medicina. Não é esse o ponto, mas não era o que eu deveria realmente ter feito, que no final das contas foi o que eu não fiz, né? É interessante, né? Quando a gente ouve todos esses pontos que vocês colocaram, né? De formas de teimosia, o que estava vindo para mim o tempo todo é o movimento da conciliação, né? De você conseguir, com o decorrer do tempo, adequar dentro de você mesmo o que realmente vai ser bom para você. Então, que nem o exemplo da mulher e do marido que você deu, né? Ela foi colocando informações para ele e ele foi digerindo aquilo ali e foi amadurecendo até conciliar internamente que aquilo ali ia ser melhor do que o que ele estava propondo. Então, ela foi dando para ele uma outra visão, uma outra proposta, e ele foi aceitando e conciliou. Da mesma forma que você também colocou, né? Você falou que vai amadurecendo. Então, e do que você falou, você teve 6 anos de conversas internas até você conciliar que para você o melhor mesmo ia ser a físio, porque é uma coisa que você inclusive se identificou depois, foi uma coisa que você amou, né? Então, é interessante como apesar da gente criar o nosso universo, universos ao nosso redor e perspectivas do que nós queremos fazer, cria oportunidades da gente poder estar ouvindo se a gente realmente buscar essa conciliação, porque tem que ter uma busca própria, né? Para eu sair desse movimento e criar essa evolução, eu tenho que internamente fazer uma busca, né? Do que vai ser melhor, o que adequa com o que, para eu chegar no que eu quero, já que aquilo ali ele tem um movimento que você colocou bem, que a coisa tem que evoluir, ela tem que expandir, ela não existe nada que é parado, né? Se você vê, tudo na vida está em constante movimento, né? Que sejam as nuvens, que sejam as ondas do mar, que seja o que for, né? O próprio sol, está tudo em movimento, né? Constante, e a cada momento você está no processo de crescimento. E essa conciliação interna é que vai fazer que você se questione, que você possa, então, interagir com a sua teimosia e se modificar. E é importante ter a mente aberta, né? Porque você só vai conseguir enxergar esse movimento de conciliação, que seria um movimento de adaptação, um movimento de realmente você se adequar ao que está para você. Porque assim, a gente tem todas as oportunidades, as possibilidades de vida são infinitas, né? O próprio Deepak Chopra, ele coloca isso nos livros dele, a gente vê que as possibilidades de criação são infinitas, né? A gente que acaba se limitando, e a teimosia é um limitador dentro desse processo de criação, né? E aí, se eu tenho a mente aberta, eu vou conseguir escutar o conselho de um amigo, eu vou conseguir observar um meme, que de repente é uma brincadeira, mas que está me mostrando
como uma informação ela, profunda. Porque o caso dessa esposa, ela foi observadora, ela foi inteligente e ela conhece profundamente o marido. Porque não ia adiantar nada ela falar assim, não vamos nesse lugar, vamos em outro. Ou seja, iam ser dois teimosos que nem dois carneiros se batendo. Não iam chegar a lugar nenhum. Os chifres iam ficar ali presos e não iam sair daquele lugar, né? O objetivo ali, o que era? Era passar um dia gostoso na praia. Só que ela estava oferecendo uma outra praia. Então ela trouxe uma argumentação e ela foi trazendo para ele, tipo assim, a escolha é sua. Mas olha isso aqui, que legal, olha que foto bonita, olha que lugar bonito, olha isso aqui, olha isso aqui. Então, aí que é interessante, né? Porque você pensa assim, né? Isso pode ser uma manipulação? Também pode. Não necessariamente. Mas pode. Não necessariamente. Muitas vezes a gente vê dessa maneira. Mas, na verdade, ela não tentou manipular. Ela tentou dar informações. Ela tentou dar argumentos para que ele pudesse decidir melhor para onde ele queria, para onde ele gostaria de ir, porque a decisão era dele. Então, é interessante. E oportunidade até mesmo para ele perceber, né? Com o tempo, dessa forma dela lidar com a situação, ele vai começar a se abrir mais. Exato. Nossa, inclusive, nem sempre aquilo que eu penso, por mais que eu imagine que seja o melhor para mim, é o melhor. É o melhor, né? Então, normalmente, às vezes, a gente se engana, né? Normalmente, não é assim muito fácil. Mas o importante que eu acho é que, assim, para você ver, se você é teimoso, você não aceita essas informações, porque você já fechou naquilo que você decidiu. Então você não se abre para nenhuma mudança. Tem que valer aquilo que eu propus. Então ele vai defender isso aí com unhas e dentes até o final. Até haver um processo. Esse é o teimoso. Mas você vê que ela foi, por exemplo, no seu exemplo, sim, ela foi assim, vamos dizer assim, se ele é teimoso, ela foi esperta em demasia, né? Porque ela soube não manipular, mas soube dar informação para ele, para que ele consiga definir, ele consiga raciocinar e definir. Se ele raciocina e define, ele deixa de ser teimoso. E ele escolhe melhor. Escolhe melhor. Lógico, porque tem mais informações, né? Esse ponto de conciliar, o Jay comentou, parte do pressuposto de uma reflexão, de ver aquilo que eu quero, que eu estou criando, para onde vai me levar, o que estou trazendo uma satisfação ou não, minha vida está tensionada ou não está tensionada, cabe isso, né? Mas essa dificuldade que o Júlio colocou desde o começo, dessa criação desse universo, tem uma mudança, né? E também que a André falou, que são também de apegos também, né? Porque quando a gente cria uma situação, cria uma lei, pode trazer um apego nessa criação. Por exemplo, igual ter uma mãe e um filho, é a cria dela. Vai um terceiro falar mal da cria dela, pra você ver. Então, né, você quer defender, igual um pensamento meu, ou uma estrutura de vida que eu tenho. Então, mas um ou outro vão colocar umas ideias. Se você está realmente fechado, cara, você nem ouve o que a pessoa está falando. Não ouve. Então, tá numa reunião, você está tão fechado numa ideia. O teimoso, ele não ouve. Não ouve, então... Ele nem escuta, né? Ele só cria argumentos para combater o que você está falando. Então, ele nem te escuta. Então, assim, até de aconselhamento, a pessoa chega assim e fala assim, André, preciso da sua ajuda. Qual que é a sua opinião de determinada coisa na minha vida? Só que eu já tenho fechado. Eu quero vender para ela a minha ideia, né? Eu quero que ela justifique aquilo que eu quero ouvir. E ela começa a falar, não, André, mas assim não é. Ué, mas você pediu ou não pediu uma opinião para mim? Né? Então a pessoa já está tão fechada que quer pedir uma opinião. André, mas uma coisa. Aí ela tá, André que tá esperto, vamos tomar o Douglas, cara. O que ele quer com essa... Na verdade, que ajuda que ele quer? Ele quer realmente a minha opinião, ou quer que tenha uma avaliação? Ou se autoafirmar, ou falar, então, chega uma hora o André pode falar assim, tá bom, vai dar suas cabeçadas. Vai, segue, né? É interessante que eu até vou usar um exemplo de um amigo meu. Do amigo seu? De um amigo meu. Júlio César é o nome dele? Não sei. E em determinado momento da minha vida, eu trabalhava numa empresa
e a gente normalmente fazia uma reunião, né, para discutir assuntos, etc., tudo para o benefício da própria empresa. E um dia o gerente geral lá fez uma convocação de uma reunião e nós fomos lá, todo mundo, né, a gerência, os encarregados, tudo, não sei o quê. Aí ele começa a reunião assim, ó. Bom, eu tenho um problema para apresentar para vocês, eu já tomei a minha decisão, mas eu levantei, peguei minhas coisas. Tá vendo embora. Aí ele falou assim, você vai? Eu falei assim, pô, você já decidiu, para que você me quer aqui? Que eu tenho um monte de coisa lá embaixo para fazer. Entendeu? Então, eu acho assim, né? A pessoa vai para uma reunião, ela vai para ouvir os argumentos, né, que cada um pode apresentar para que ela decida entre eles e o que ela pensa, lógico, né, o melhor que seja para uma empresa. Né? Não fazer uma reunião porque não tinha finalidade nenhuma. Ou já comunicava, tomei essa decisão, de agora em diante é assim. Pronto, acabou a reunião. A palavra reunião, reunir é você supostamente unir algo. Unir algo. Essa conciliação, exatamente. você buscar essa sinergia, que eles estão muito em moda, essa palavra, né? Que somando ideias, você opta por um objetivo muito maior, mais rico, mais que traga, né, os objetivos que tá. Porque quando essa diferença de teimosia e de persistência, né? Se você falar para uma pessoa, você está sendo teimoso, ela fala assim, não, estou sendo persistente. Persistente é uma coisa bem diferente. Vamos ver essas Por isso eu quis levantar. Então existe. Porque a partir do momento, quando você tem uma pessoa persistente, é aquela capacidade de você manter um foco. Aquele é o objetivo. Então tem que ter um pensamento estratégico, porque às vezes o imediatismo já estraga, a pessoa fica tocando em várias faculdades, outros, né? Ou essa incapacidade de mudar, né? Porque a pessoa, os focos, os objetivos podem mudar, mas sempre trazendo essa melhoria, essa aperfeiçoamento nosso, né? Porque esse fechamento. Eu vejo assim, a teimosia, ela leva você, ela te já leva a um erro, a vários erros, né? A várias pisadas no tomate, vamos dizer assim. Não é? A teimosia te leva a pisar no tomate. Em que sentido? A gente insiste no erro com a teimosia, a gente se rebela, a gente fica estagnado numa situação que nem sempre é a melhor situação da nossa vida. Por teimosia, a gente insiste que a nossa ideia é a melhor, aí a gente recai em prepotência, recai em arrogância, tudo por uma questão egoísta. Agora, se você tem a mente aberta, e aí com a teimosia você nunca chega no seu objetivo, porque você foca só naquele centrinho ali que é a sua ideia pré-fixada. Agora, se a gente tem a mente aberta e vai conciliar com todas as informações que a gente tem, aí eu vou ter uma maior leque. O teimoso consegue chegar ao objetivo. Ele chega, chato. Mas é ser chato. Mas ele é chato. Às vezes você chega no objetivo, mas ele não é uma persistência. Ele para nela. Gente, ele permanece ao seu lado, né? Imagina agora o que sofre o teimoso nessa época que a gente vive, em que na verdade nós somos bombardeados de informações por todos os lados, de intolerâncias por todos os lados. Intolerância também, mas informações que você pesa, analisa e define, porque você também precisa delas, né? Pode ser uma informação útil para a sua finalidade, né? Então você imagina o teimoso que é fechado diante diante do IA, diante da internet, diante de todos esses processos que hoje nos trazem informação quase de imediato. Mas é isso que eu ia chegar, né? Porque assim, adiantei, então. Tudo bem, porque o teimoso, ele até pode construir, só que ele leva sofrimento, ele gera sofrimento para ele. Porque nessa insistência toda, ele tem um desgaste de energia muito grande. Então, é uma energia que acaba se diluindo naquele processo que ele poderia gastar de uma forma melhor, construindo outras coisas. Então, ele até chega no objetivo, mas a que custo? Agora, mas que objetivo dele? O objetivo de vida dele, que ele colocou ali do que ele quer do universo dele. Agora, você ter persistência, é o que você falou, Douglas, porque você não tem um foco, você tem um objetivo. Quando você persiste naquele objetivo,
você vai alcançar, porque você falou, você vai elaborar uma estratégia. E dentro da estratégia, como você está falando de um processo de vida e de convivência, você tem que pôr a adaptação e a flexibilidade nessa estratégia, porque as situações mudam. Não adianta, por exemplo, eu querer um objetivo financeiro, aí todo o mercado financeiro muda. Eu vou ter que mudar a minha estratégia para chegar... Exportação para os Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo, né? A gente vai tá trabalhando um objetivo assim, você tem que ter uma estratégia. Você quer trabalhar um relacionamento, você tem que ter uma estratégia. O Júlio começou deu esse exemplo de exportar para os Estados Unidos, porque na gravação desse podcast está tendo agosto de 2025 está tendo um tarifaço do Trump que aumentou a taxa, né, da gente exportar para os Estados Unidos, né? Só para poder se situar, né? E aí dentro disso você vê a situação muda, né? E aí a gente vai decorrendo o tempo, a política muda, a situação muda, a sociedade muda, a nossa vida muda, né? Então você vê, não adianta você querer teimar. Vou dar um exemplo que a gente viveu recentemente, que foi o Covid, né? O Covid fez todo mundo se mexer, ou simplesmente falar assim, agora você vai ficar em casa. Não se mexer, né? Não se mexer. Mas todo mundo teve que mudar. Aí você fala assim, não, eu não vou tomar vacina, mas aí morre um, morre outro, morre outro, morre outro, você fica doente, aí você fala, não vou tomar vacina. Claro, tem várias pessoas que foram nesse processo. E teve muita gente que mesmo tomando a vacina morreu. Então, assim, são circunstâncias externas que obrigam você a mudar. Agora, se você tem a mente aberta, se você é um observador e você analisa essas informações que estão por aí, você vai sofrer muito menos com essas mudanças do que o teimoso. Porque o teimoso vai espernear e vai ter que mudar do mesmo jeito. Com o tempo ele é obrigado, de repente, a fazer uma mudança. Eu não conheço nenhum que foi até o fim, né? Mas deve ter, né? Tem teimoso que foi até o fim. Foi até o fim da... Mas você tem exemplos, sim, né? Por exemplo, pessoas que até hoje não usam o celular. Você tem pessoas assim, e elas pararam no tempo, né? Estão ali paradas no tempo e elas não conseguem continuar dentro de um movimento que está se propondo, que é evolutivo, né? Hoje você tem uma série de facilidades que o celular te permitem, né? Que você consegue fazer muitas coisas que antigamente demorava muito mais, né? Você demorava para se comunicar, demorava para saber de alguma coisa, demorava para ter alguma conexão. E tem pessoas que pararam nesse tempo. E foram devagar também, né? Porque teve gente que partiu para um outro estágio e para sair daquele estágio foi difícil também. Porque estava teimando que não precisava daquilo ali. Mas ele tinha um amigo que quando saiu o celular, ele tinha rádio. E ele não queria abrir mão do rádio, porque o rádio ele falava na hora. Então, a gente teima que aquilo ali vai ser para o resto da vida. E não é. Não é para o resto da vida. Tanto é que, como você acabou de falar, chega um determinado momento que a gente dá a mão à palmatória, fala, não, eu vou partir para isso, porque senão eu vou ficar para trás. E aí dá o pulo do gato e faz a coisa acontecer. Quer dizer, ele aceita a situação, apesar de demorar para isso, né? Não precisava demorar, como você falou, sofreu, mas chegou um determinado momento que ele teve que abrir mão. Falou, não, eu preciso, não tem como eu viver dentro da minha profissão, dentro do que eu atuo, sem essa ferramenta agora. Sabe que hoje, um ano atrás, eu até comentei com essa pessoa sobre isso e ele falou, puta, você viu como é que eu era? Hoje eu não vivo sem a internet ou sem esse processo mais modernizado do que aquele antigo. E esse movimento interno de aceitar que eu preciso, né, de me flexibilizar para ter, ele tem que ser constante. Porque essa pessoa hoje sofre, né, porque perdeu muitas coisas justamente por não ter flexibilidade, não ter aceito muitos movimentos, né, achando que
eu sou o rei da cocada. E não é assim. A gente precisa saber participar, a gente precisa saber conviver, né? Ouvir o outro, não sempre querer falar, né? Só eu que falo, né? Não dou oportunidade para o outro se expor, né? Você acaba sendo, muitas vezes, a pessoa não benquista, né? E acabam excluindo você do movimento. Daí daqui a pouco você fala, pô, por que eu estou sozinho? O que eu fiz de errado? Aí você vai ter que procurar lá dentro como que você vai se reconciliar com a sua turma para você poder ter o convívio, poder se fortalecer junto com os outros, porque sozinho a gente não faz nada. Isso está comprovado. A pessoa de uma certa idade que fica, por exemplo, sozinha, ela vai muito mais rápido do que quando tem o convívio, que tem as conversas, que tem as querelinhas, né? Porque tem as briguinhas, quem que é melhor, quem que é... Isso faz parte do processo. Movimenta, né? Movimenta. Mas a evolução, ela só ocorre quando há troca, quando há o convívio, quando eu deixo de ser turrão, né? E você... é um bom sinônimo, né? Eu deixo de ser turrão e começo a ter mais maleabilidade, mais versatilidade para participar melhor. Torrone. Torrone é doce. O turrão nem sempre. A André falou que errar é humano, né? Então, errar é humano. Você persistir no erro é o torrão, né? Você acaba entrando nessa circunstância que o Jim está falando, nessa ausência aí de flexibilização, né, que tem que ter na vida, né? Que nem no trabalho, em casa, quando a gente tem esses movimentos mais individualistas, mais egoístas, você até pode ir mais rápido, só que você não vai mais longe. Então, quando tem essa união, você consegue você consegue dar mais propulsão. Você consegue, que nem nessas reuniões de ideias, na reunião que a gente... O objetivo é você colher as melhores ideias e juntos formar um objetivo ali para poder ir mais longe, né? Porque fala, não, eu não quero... eu formei um grupo agora, vou escrever um texto. Nossa, mas eu não gosto da metodologia de outro, não sou afim daquele, eu vou escrever sozinho. Eu sou mais rápido. Você pode até terminar, mas... perde qualidade, perde você captar ali o que cada um tem. Essa qualidade de troca, né? De troca, né? A dupla, ela é formada para isso, para que haja uma troca de ideias, né? E conteúdo, né? E convivência. Então, mas a ideia é assim, não, eu quero chegar e terminar. O objetivo é escrever um texto, mas assim, o que está por detrás de escrever um texto? O que está por detrás de nos reunirmos aqui? Né? De se somar. O que tá? Oi? Tem um item aí que eu achei interessante que você falou, que muitas vezes dá a impressão que você não confia nos outros. Né? Na capacidade. Na capacidade que o outro tem de poder participar. Ou você não confia em mim mesmo. Também. Quando você não confia no outro, assim, não, peraí, deixa eu me proteger daquilo que eu tenho. E aí a hora que o outro vem com aquela ideia magnífica que junta o grupo em cima daquilo, você fica surpreso, fala, pô, mas... Eu pensei que ele não sabia nada. Ele tentou a vida inteira falar pra você. O cara tá 25 anos tentando me falar essa reunião. Eu demorei 25 anos para entender que o cara também. E porque nem leu, hein? Que você escreveu. Que não ouviu ainda. Então, que ele leu ainda. O que também é forte, né? Nesse movimento de convívio, quando eu vou diminuindo a minha teimosia. É a confiança, porque na hora que eu consigo me abrir, o outro também se abre e a gente vai formando uma força bem maior, sabendo que um pode se apoiar no outro a hora que tiver um momento mais difícil, a hora que a teimosia for muito forte, que eu vou precisar de alguém que possa me aconselhar, né? E essa confiança mútua traz um tema importante, hein? Em amizade, né? Que a gente já abordou. Já abordamos sobre... Mas assim, o que é interessante disso tudo que nós estamos conversando hoje, né? Todos nós temos um pouco de teimosia. Está dentro dos nossos apegos, está dentro do nosso processo aí de análise, está dentro do nosso processo de desenvolvimento. Todos nós temos um objetivo que pode mudar um pouco as palavras, mas ser feliz, evoluir, estar crescendo. Para isso, o que a gente precisa, dentro do que a gente está discutindo hoje? Ter a mente aberta, né? Ter uma observação, ter essa capacidade de adaptação, de aceitação e de flexibilizar. Para quê?
para que dentro dessa convivência haja um melhor aproveitamento das oportunidades. Porque as oportunidades estão aí. Né? E uma autoformação que vai criar o seu universo de uma maneira muito mais bonita, muito mais ampla. E seu ouvir universo também, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não está ouvindo. Não sabe ouvir, né? A gente conversa com as pessoas e não escuta elas. Você está querendo colocar o seu ponto de vista e está deixando de aproveitar toda a informação que o outro está te passando, que muitas vezes talvez seja até o que você quer falar. Ele já está falando de uma forma, já está falando de alguma forma um pouquinho diferente da sua, mas você está tão ansioso para colocar a sua colocação que você não ouve. E ouvir é uma arte também, né? Você saber, porque tem dois, é só uma boca, né? Tem que ouvir duas vezes para falar uma, né? Então vamos aproveitar a dica do Thierry, se quiserem, ouçam novamente o podcast, não percam a oportunidade, né? De repente alguma coisa passou aí, né? De batida, de pincelada, né? Não seja teimoso, dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas. E não se esqueça, né? Para que tenha essa maturidade, para a gente ter essa mente aberta, ter essa flexibilidade, realmente a gente prezar, né? Objetivar, ter até uma audácia, né? Mas ser astuto na audição, na visão, no tato, né? Essas oportunidades realmente elas sempre se apresentam, mas elas vão realmente nos tocar, a gente vai reconhecê-las, identificá-las quando a gente tiver essa mente aberta, ter essa flexibilidade, pautar nessa sabedoria, não viver de impulsos, né, cheio de desejos, mas buscando esse propósito, buscando essa conciliação naquilo que a gente pretende alcançar de objetivo, mas sem esquecer de viver dia a dia, de ter essa janela da nossa alma, do nosso espírito aberto, né, para novas possibilidades e oportunidades, tá? E a oportunidade de sempre compartilhar esse vídeo com seu amigo, com a sua família, que esse é o nosso objetivo. Manda para um teimoso. Manda para aquele teimoso que ele vai gostar, ele vai lembrar de mim. Pessoal, muito obrigado, valeu! Obrigado, gente.